Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, que todos estejam felizes como eu estou, que a semana de vocês seja cheia de bênçãos, que vocês coloquem a sua semana, o seu dia, a sua vida, seu trabalho, sua casa, seus filhos, seus esposos, esposas nas mãos do Todo-Poderoso, que o Senhor dê bênçãos recalcadas, sacudida e transbordante nesta semana abençoada que se inicia. O Senhor hoje vem nos dizer que nós temos que estar sempre nos colocando à disposição para interceder por outros, nos colocando na brecha para que pessoas menos fortalecidas sejam fortalecidas. Então, é por isso que a união e a unidade de estar unidos no mesmo propósito é tão forte. Por isso, a palavra do Senhor diz que o cordão de duas dobras é mais difícil de se quebrar. Por isso que a Bíblia também diz que não é bom que estejamos sós, pois o Senhor, Ele se agrada que nós andemos sempre acompanhados, estejamos sempre com alguém para que quando um cair, o outro possa ajudar a levantar. O quão maravilhoso é saber que temos alguém do nosso lado para estar nos ajudando, nos fortalecendo nos dias difíceis. Porém, às vezes encontramos pessoas que achamos que vão nos ajudar e essas pessoas simplesmente vão-se embora. Mas que nós possamos deixar o nosso coração preparado, porque vêm e vão. E o Senhor, Ele leva porque Ele conhece o coração das pessoas, Ele afasta porque Ele conhece o que nós não conhecemos. Então nós nos entristecemos por um período, mas que nós possamos confiar no Senhor e entender que Ele sempre faz o melhor. E é por isso que Ele permite que algumas pessoas venham, fique por um tempo e depois se afaste. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração, mas a palavra do Senhor diz que a palavra, o verbo vivo, conhece a intenção que há no nosso pensamento e no nosso coração. E é por isso que o Senhor nos guarda e nos abençoa. Que essa palavra possa fazer sentido para você e que você possa tomar posse dela e que o seu dia hoje seja poderosamente abençoado em nome de Jesus. A palavra de hoje que nós vamos meditar está em Neemias 4, o verso 6, que vem nos dizer assim: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu, vou ler o 7, que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. Viu que eu quero ler o 7 para você entender que estar na brecha é saber que alguém vai se levantar contra. Neemias, quando ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, quis logo ajudar os seus irmãos, os seus conservos, os seus descendentes que estavam lá. Neemias precisava fazer isso? Não. Neemias estava bem, ele tinha um bom trabalho, uma boa posição, ele tinha uma boa vida, ele não precisava se preocupar com ninguém, mas o seu coração voltado ao que o Senhor ensinou, ao que a palavra diz que nós temos que ser, né? Amor ao próximo é isso. Ele se entristeceu ao saber que a sua cidade, que a sua terra estava toda destruída, que todos os seus descendentes estavam desamparados, tristes, sem saber o que fazer com tanta destruição, com tanta perda, perdidos.
Neemias se posicionou, desceu em oração e o Senhor deu graça a ele diante do rei. E o rei Artaxerxes deu a ele tudo o que ele precisava. Estendeu ainda mais, dando cartas aos conservos, ou melhor, aos que pelo caminho Neemias ia encontrar barreiras, porém o rei deixou essas barreiras, todas elas livres, porque ele deu cartas para liberando ele passar. E no meio do caminho também Neemias conseguiu material que ainda precisava para levar e construir. E o que eu quero dizer com isso? Não importa o que está acontecendo, se você se posiciona, o Senhor, Ele levanta quem Ele quiser, Ele faz como quer, Ele move todo o planeta, se for preciso, para que você esteja na posição, para que você seja abençoado, para que você faça o que Ele colocou no seu coração. Neemias então vai, começa a restaurar os muros e ali os opositores começam a se levantar. Mas ele sempre dizia: eu estou numa grande obra e não posso parar. Nós temos que parar de ser tão dodói e olhar para a história de Neemias todas as vezes que alguém nos afrontar e dizer como Neemias: eu estou numa grande obra e não posso parar. Porque quem garante é o Senhor, não somos nós. Quem desviava Sambalat e Tobias, quem destruía todos os planos antes mesmo deles colocarem em prática, era o próprio Senhor. Não se preocupe, pare de se atemorizar e ficar atormentado com o que fulano falou que vai fazer, com Bertrano que diz que vai tirar, com o outro que diz que vai derrubar, com o outro que diz que você não vai chegar a lugar nenhum, que você está perdendo tempo. Não se preocupe com nada disso. Apenas continue fazendo o que o Senhor mandou. Continue posicionada e o Senhor garante a sua vitória. Neemias, com 50 e poucos dias, concluiu a obra, voltou ao seu posto, ainda mais honrado. A Bíblia não diz, mas quero eu crer que o rei deve ter ficado assim, tão orgulhoso dele, porque isso era trabalho de quem? Era trabalho para os reis. Então ele ficou ali, quero eu conjecturar dentro dessa história, que o rei olhava para ele e dizia: ele se faz a diferença. Ei, nós não precisamos ser reconhecidos, nós precisamos somente fazer o que Deus pediu para que nós façamos. O Senhor, Ele nos coloca em posições, em lugares, e para que nós possamos usar isso e fazer o que Ele nos ordena. Ah, mas isso é muito difícil, isso não tem jeito. Se você colocar barreiras, sempre vai ser impossível, vai ser difícil. Mas se você orar como Neemias, descer, se colocar na brecha, o Senhor levanta reis, presidentes, nações para enviar a ajuda que você precisa, para te dar portas abertas para você concluir tudo que você quiser. Então, não se preocupe, faça como Neemias, dobre o seu joelho, confia no Senhor, entregue nas mãos dEle e Ele te direcionará e te dará tudo o que você precisa para concluir.
Mas não se esqueça, quando os opositores se levantarem e perguntar o que você está fazendo nesta brecha, somente responda como Neemias: estou numa grande obra e não posso parar. O Senhor hoje te chama a atenção e te diz que nada nem ninguém é mais importante do que Ele na nossa vida. O Senhor, Ele é uma presença transformadora. E o próprio Senhor Jesus nos diz lá em... Aleluia, Jesus. Lá nos evangelhos, que Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele nos guia, Ele é o nosso consolador. E do que nós temos que ter medo? Nós não temos que nos preocupar, nós temos apenas que confiar, porque Ele disse, basta cada dia o seu mal. O Senhor também disse que para a gente colocar todas as nossas ansiedades nas mãos dEle e descansar, que Ele traria alívio, que Ele nos daria um fardo leve. Muitas das vezes nós carregamos pesos que nem são nossos. Nós carregamos ou queremos carregar, né? Tudo nas costas, quando na verdade o que temos que fazer é somente confiar, entregar nas mãos do Senhor e descansar nele. E deixar que Ele faz o que é melhor, no tempo certo, no tempo dele, na hora em que Ele acha que é para fazer. Não se preocupe com nada, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer o melhor por você. Tudo está no controle dele, tudo está nas mãos dele. O que ele faz é perfeito, o que ele faz é maravilhoso e o que ele faz é bom. E ele disse que se nós crescêssemos e tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, faríamos obras ainda maiores do que as que ele fez. E o próprio Jesus disse isso. Do que você tem tanto medo, do que você tem tanto desespero em fazer, quando na verdade tudo que você precisa é confiar em quem tudo pode. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. E Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando Ele diz assim, eu quero colocar da minha maneira assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ai de mim se não fosse o amor e a misericórdia dele. Então faça como Neemias, esteja sempre na brecha, confia no Senhor e as demais coisas Ele acrescenta na sua vida. Neemias aqui construiu o muro. Quando aquilo começou a incomodar, ali as pessoas começaram a se levantar contra ele. Mas ele não parou. Ele sempre dizia, não posso parar, pois estou numa grande obra. Faça como Neemias. Continue. Está difícil? Continue. Tem muita inveja, tem muitos opositores? Continue. Firme. Porque quem garante a vitória é o Senhor. Tome posse dessa palavra. O Deus é contigo. O Senhor te abençoe e te guarde. E que tudo que você colocar as mãos venha prosperar. Pois faça esta pequena oração antes de fazer qualquer coisa. Senhor, onde eu colocar as plantas dos meus pés e a palma da minha mão, que o Senhor esteja comigo, me abençoando e me dando graça para fazer o melhor, pois farei como se estivesse fazendo para o Senhor. É assim que a palavra manda.
Então, se você fizer desta maneira, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Não se esqueça disso. Não são minhas essas palavras, são do Senhor. Tudo quanto fores fazer, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, e Ele o recompensará. Deus não é Deus de injustiça, Deus não é Deus de mentira. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E Ele não é como o homem que fala e volta atrás. Passe os céus e a terra, mas as suas palavras vão se cumprir. E Ele disse que você é mais que vencedor. Então, somente creia, se posiciona, faça como Neemias, faça como Davi, como José. Oh, aleluias! Mas não desista jamais, porque o Senhor te dará vitória. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.